Olá, amigos que acompanham o nosso Pod Business, o podcast da M-Stort. Com temas voltados ao mundo dos negócios, contamos com a participação de clientes nossos, especialistas, profissionais, líderes empresariais, empreendedores, e também temos aqui uma inovação nos nossos podcasts. A M-Stort é uma empresa de consultoria, mais de 35 anos de atuação no mercado nacional e internacional. O nosso podcast, assim como outros conteúdos de relevância, vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais e também no Complexo de Comunicação da Luz e Alegria, lá de Frederico Westphalen. Lene, quem está conosco hoje? Olá, hoje é especial, né? Hoje muito especial, o nosso podcast M-Stort Business hoje conta com uma participação do Dr. Giovanni Gadonski, é assim Gadonski, mesmo? Gadonski, da empresa Letmitral. Doutor, primeiro, conte um pouco para nós de toda a sua formação, né? Dr. Giovanni, nefrologista, aqui em Porto Alegre, um médico aí já com uma vasta experiência dentro da medicina, e nos conte a sua formação para a gente começar a falar também da Letmitral. Tá bom, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Eu sou lá de Frederico Westphalen, então, como a Luz e a Alegria aqui, meus familiares talvez vão estar escutando. Então, um abraço já primeiro para minha terra, de onde eu saí para estudar medicina, que não tinha a escola próxima, não sei, Passo Fundo, e era privada, né? Mas eu soube que o senhor queria ser jogador de futebol também, né? Exatamente, na verdade eu jogava lá na escolinha do Ipiranga, eu queria mesmo era ser jogador de futebol, mas sabe como é que é, né? O jogador é mais difícil. Também queria. O Maurino foi mais longe que eu, inclusive. Um ex-jogador. Exato. Perdemos um jogador e ganhamos um médico. Exatamente, acho que ficamos bem. E aí eu vim para estudar medicina aqui em Porto Alegre, que é uma coisa que eu sempre tive muita paixão de entender como é que o corpo humano funciona e também poder ajudar as pessoas. Aí eu fiz faculdade aqui na Santa Casa, né? Depois fiz residência em clínica geral e nefrologia na PUC, onde eu escolhi estar pelo ambiente de pesquisa e que eu não me arrependo nem um pouco, porque foi lá que me abriram as portas para fazer iniciativas como essa. Eu virei professor da Escola de Medicina, depois de ter feito doutorado, uma parte nos Estados Unidos, e dentro da Escola de Medicina eu tive o convite de ser o agente de inovação, que eles chamam que é o elo de ligação entre as escolas e o Tecnopuc, que é o nosso parque tecnológico lá na PUC. Então, todas as iniciativas de inovação que tem da medicina, do Hospital São Lucas, eu sou o professor que faço o meio-campo com essas iniciativas. E aí, com essas oportunidades, olhando as nossas necessidades, é que surgiu a Letmitral. A Letmitral hoje em dia é uma cliente da M-Stort Negócios Digitais, né? Conta pra gente como é que é esse projeto, como é que surgiu essa ideia de criar algo que vai auxiliar tanto na nossa saúde, inclusive até o senhor já comentou até pro SUS mesmo. Exatamente. Também, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Como é que surgiu essa ideia? Bom, eu como médico, a gente atende muitos pacientes, como nefrologista, como clínico geral também. E antes da pandemia ainda, eu atendi uma paciente jovem que tinha uma condição renal mais rara, que chama doença policística renal. Criam-se cistos nos rins e que acaba prejudicando e fatalmente levando a hemodiálise até a necessidade de transplante. Coincidentemente, naquela época, porque eu sou pesquisador também, a gente tinha um estudo clínico, ou seja, um ensaio clínico que testa uma droga nova patrocinada pela indústria farmacêutica para ver se a gente tinha como diminuir a velocidade de progressão desses cistos e evitar que esses pacientes chegassem à hemodiálise. E eu falei para ela na hora, disse, olha, tem um estudo clínico que a gente está participando, tu pode entrar nesse estudo, se beneficiar dessa droga sem nenhum custo, tendo acesso ao que existe de mais moderno de tratamento no mundo. E ela ficou muito animada, só que tinha um detalhe. Naquele momento, a pesquisa na PUC já tinha encerrado o período de captação de pacientes. E aí eu pensei, não, mas tem outros centros no mundo. Vou procurar como achar. E aí comecei a pesquisar em plataformas americanas, no REBEC, que é o Registro Brasileiro de Pesquisa Clínica, ligar para parceiros, mandar e-mail para pessoas até fora do país que eu tenho contato. E até hoje eu não consegui nenhum retorno. E aí eu pensei, vamos criar uma plataforma, uma solução que eu possa estar sentado na frente dessa paciente e eu coloque a idade dela,
a função renal, a condição de doença e me diga, tem um estudo clínico aberto para ela em São Paulo ou aqui em Porto Alegre mesmo, e aí a gente vai encaminhar esse paciente sem nenhum custo e ele vai entrar nesse estudo e se beneficiar. Como eu sou agente de inovação, estou dentro do ambiente de inovação da PUC, a gente começou a desenvolver essa ideia junto com o Dr. Matheus Stort Rosa, né, que é advogado, e na nossa jornada a gente encontrou uma ex-colega minha de nefrologia, a doutora Roberta Posa, que tem uma vasta experiência em gestão. Ela foi diretora do Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves. E ela já tinha uma iniciativa, junto com a Juliana e a doutora Maria Carolina, que fazia justamente isso. Tentava achar estudos clínicos para pacientes. E aí, conversando aqui no South Summit, a gente resolveu juntar as ideias e criou a Let Me Trial, junto, então, com essa história delas e a nossa, para desenvolver essa solução. Que, na verdade, desencadeou atrás de uma necessidade, Exatamente. né? Que o senhor sentiu na pele essa necessidade, na busca ali, na procura. Exatamente. Até porque todo esse estudo, né, que faz a captação desses pacientes que necessitam de tratamentos e que muitas vezes são benéficos para eles, porque é diagnosticado com tempo, é um estudo que é idealizado para aquele paciente, para aquela necessidade desse paciente, né? E a criação, que foi uma ideia genial de vocês, é facilitar de uma forma mais rápida o encontro, né, da necessidade do tratamento, da pessoa ali que precisa, com o tratamento específico para aquela necessidade. Assim, estão de parabéns, né? Sem dúvida. Obrigado. Até a gente brinca que a grande coisa que a gente passa, por exemplo, o nosso desenvolvedor de informática, é dar um match. Né? Então, tem gente que brinca, é um site de namoro quase para paciente... Para identificar o seu problema. Quase isso. Né? Mas dentro dessa história, depois que a gente desenvolveu, daí que nós recorremos então à MStort para desenhar o nosso modelo de negócio. Porque a gente entende que o modelo de negócio é fundamental. Agora há pouco nós estivemos num evento de inovação lá na PUC mesmo, e o grande ensinamento que a gente saiu de lá é esse. Muitas vezes se tem ideias maravilhosas, soluções inovadoras, mas o modelo de negócio não facilita que as pessoas tenham oportunidade. Isso é importante deixar claro e ressaltar que a MStort faz tudo isso, né? Exatamente. Ela pega as ideias do cliente ali, que às vezes o cliente tem ideias maravilhosas, mas ele não sabe implementar, ele não sabe fazer a estruturação da sua ideia. E, na verdade, também precisa de todo um estudo, de ver vários fatores, são lacunas que são preenchidas pela MStort ali, que fazem toda a estruturação para que dê certo esse negócio. Então, com certeza, deu uma dupla ali infalível, né? Na nossa formação, não tem ninguém especificamente voltado para isso. E o trabalho que a MStort vem desenvolvendo é incrível, porque eles mapearam todas as iniciativas semelhantes, potenciais concorrentes, modelos de negócios diferentes, como atingir, como escalar depois, né, para a gente poder crescer, ampliar, que é o grande... a busca o que caracteriza geralmente uma startup é justamente o potencial de escalar. De aumentar, de ampliar, de expansão, né? Exatamente. E até porque a gente não está falando também desses estudos somente de tratamentos medicamentosos. A gente fala também de tratamentos de saúde, né, doutor? Tratamentos em geral. Lá na PUC, por exemplo, a gente tem o conceito do Living Lab. O que é isso? É um laboratório vivo, né? Então, chegam iniciativas, por exemplo, para testar um marca-passo. Não é exatamente um medicamento, mas esse marca-passo tem que ser testado. Então, a gente faz todo o processo lá no comitê de ética, comitê científico, né, consentimento do paciente, para que ele possa fazer ou o tratamento convencional versus o tratamento inovador. Pode ser um marca-passo, pode ser até um processo, pode ser um segmento. Agora mesmo teve um aluno nosso da pós-graduação que usou a Alexa, sabe, esse dispositivo, para monitorizar pacientes diabéticos em casa, através de um estudo que ele ganhou, um projeto de pesquisa, e ele implantou para lembrar, tá na hora de usar a medicação, tá na hora de fazer exercício. Fazer a conexão ali. E manter a aderência do paciente. Então, são diversas soluções que a gente pode testar através desse modelo. Eu gostaria muito de deixar bem claro que os pacientes não são cobaias. Não, voluntários. Eles são voluntários. Exato. E eles não vão usar placebo. Né? Hoje em dia, para um estudo usar placebo, ou seja, tu tomar uma medicação achando que é remédio e aquilo é farinha, são nas fases mais iniciais, que normalmente não são essas fases que a gente usa,
e com situações muito específicas, ou que não tem tratamento, ou doenças muito raras. Hoje em dia, tu vai usar ou o que já está disponível por lei, ou o tratamento inovador. Que já tem o direcionamento, né, doutor? Isso. Aquele tratamento. E também o paciente que participa do estudo, por direito, por legislação, ele tem a garantia que ele vai seguir usando esse tratamento uma vez que ele for provado ser benéfico. Então, nós, como pesquisadores, temos esse compromisso assumido com o laboratório, com a indústria farmacêutica, inclusive estudos que a gente já participou na nefrologia, que a gente está até hoje, a indústria, fornecendo essa medicação para o paciente sem custo nenhum, porque ele participou do estudo e agora ele segue. A letromethil não é só nefrologia, né, doutor? Não. São todas as especialidades, Todas as especialidades. Oncologia, cardiologia. Exatamente. Até a gente está mais focado agora na oncologia, porque a oncologia é um mercado muito grande. Hoje em dia, no Brasil, tem mais de 200 centros de pesquisas de oncologia, vários estudos abertos. E a oncologia, até a minha esposa é oncologista e ela nos ajuda muito em como entender esse mercado. Ela já é talhada para isso. Por quê? Muitas vezes o paciente tem um diagnóstico de um tumor, trata o que eles chamam de primeira linha. Muitas vezes se consegue o sucesso, muitas vezes não. Numa segunda linha, já é uma alternativa. Às vezes, lá na terceira linha, não tem nada no mercado. E eles têm que recorrer, então, a um estudo experimental. Nesse sentido, o oncologista, o hematologista, hoje em dia o reumatologista com os imunobiológicos, os dermatologistas também, eles estão muito voltados a isso e eles já meio que estão desenhados para dizer, vamos ver se tem um estudo clínico que possa beneficiar. Antes e a da gente pessoa, quer facilitar. Antes da pessoa pegar um avião aqui, eu vou me consultar lá nos Estados Unidos porque eu ouvi falar que tem um... Não. Participa ali da plataforma. Exatamente. Que aí os especialistas, os médicos vão dizer, olha... E para o teu caso, vai ter aqui um estudo em tal lugar. Exatamente. É mais ou menos assim. E se for nos Estados Unidos também, que bom. A gente tem um case que é conhecido, né, publicamente, que é o Davi Coimbra, né, que ele teve um diagnóstico e naquela época ele conseguiu conexões e foi tratar em Boston, coincidentemente com um colega nosso que estava lá. Por quê? Porque ele era uma pessoa super bem relacionada. Imagina aquele paciente do SUS que mal tem acesso. Que às vezes nem que vai chegar nisso também. Exato. Ele ganhou ali, o Davi, no caso específico do Davi, né? Ele ganhou uma sobrevida ali de uns... Excelente. E naquela época... 4 anos, né? Mais até. Mas como diz o doutor, imagina um paciente do SUS que muitas vezes tem dificuldade até de reconhecer o tipo de doença que ele está enfrentando. Os acessos são mais complicados, né, doutor? Muito. Ter já esse filtro para colocar aquele paciente do SUS ali encaminhado para um tratamento. Exatamente. Isso daí a gente quer implementar avanço. Isso sem custo para o usuário, né? Tanto o usuário vai ser o médico, está sendo tanto o médico na plataforma quanto o paciente. Para o paciente fica um pouquinho mais complicado às vezes botar os dados, mas a gente quer ser o mais sensível possível no sentido de pegar todo mundo, analisar e, de repente, dizer, olha, nesse momento nós não temos, mas daqui a pouco vai ter. E para essa doença específica que tu tens agora não, mas no futuro pode ter. E criar um banco também para que daqui a pouco surja uma coisa para esse paciente e a gente possa reconhecer e dizer, vamos entrar em contato. Doutor, existe um compartilhamento desses estudos no mundo? Sim. Vocês buscam lá, olha, na Noruega, na Finlândia, surgiu um estudo sobre tal... Sim. Isso é compartilhado e vocês têm acesso a isso? Isso é aberto para o mundo inteiro. Existe um site chamado Clinical Trials, que é do governo americano, que ele mantém os estudos que estão abertos no mundo inteiro. Só que o que é o nosso desafio? É tirar esses estudos, ver primeiro se eles realmente estão ainda recrutando, como a gente chama, se está aberto. Muitas vezes eles não estão atualizados. Segundo, o georreferenciamento. Tentar o mais perto possível. E terceiro, ver se isso tem condições de ser feito no Brasil ou até fora. A gente não quer limitar, a gente quer ter impacto social também no sentido de abrir oportunidade. Se pegar uma pessoa que tem uma condição financeira melhor e poder ir para lá fazer o tratamento, ok, mas a gente vai fazer o meio campo. Né? Claro que a ideia inicial é para cá, para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, especialmente, porque daí a gente tem contato com centros de pesquisa. E a gente mapeia toda a jornada do paciente, o dia que ele tem consulta, quando que tem que coletar exame,
todo Além esse desse serviço. banco de pacientes, né, Aham. que a Let Me Try vai ter, vocês vão ter também dos hospitais, né? Vocês vão fazer uma centros de interface ali pesquisa. com os hospitais, né? Vocês têm toda uma tecnologia para integrar os pacientes com esses hospitais e centros de pesquisa, né? Isso, o centro de pesquisa, Que é ele pode... ilimitado, né? Isso, ele pode estar tanto dentro de um hospital Uhum. quanto fora do hospital. Uhum. Existem centros de pesquisa que não tem nenhuma conexão com a academia Perfeito. ou com o hospital. E o meu sonho, assim, é, digamos, que o cara que está lá em Frederico Westphalen, lá em Taquarussu do Tá Sul, escutando a luz e a alegria. tá né? escutando a Luz e Alegria, ele possa consultar em Frederico Westphalen, Perfeito. ter uma condição que o médico de lá possa Uhum. lembrar que talvez um estudo clínico vá beneficiar esse paciente, Uhum. entre na nossa plataforma, mapeie esse paciente e diga, olha, e hoje em dia a gente atende muito paciente do SUS, Uhum. da PUC, por exemplo, Sim. então tem uma questão de transporte, logística que pode ser feito. Inclusive, essa é uma outra vantagem, Uhum. que normalmente a indústria farmacêutica paga pelo deslocamento do paciente também. Dá né? essa ajuda. Dá essa ajuda Aham, pelo de custos. dia que ele passa aqui. Aham. Então, até isso a gente consegue fazer. Porque como ele está sendo voluntário naquele medicamento ali, Exatamente. faz todo esse trabalho para auxiliar. Isso também dá um acesso, né? É aquela expressão ganha-ganha, porque Exato. o paciente pode É. ser beneficiado, a indústria farmacêutica, o hospital, as pessoas que trabalham com É. pesquisa aqui, o próprio desenvolvimento de tratamentos depende muito disso. E essa é uma indústria gigante no mundo inteiro. Então e que está isso. sempre surgindo, né? Sempre Doenças surgindo. novas, tratamentos Exato. novos, né? Sim. Às vezes, em decorrência de uma doença que já foi tratada, que surge alguma outra coisa, é um outro tratamento também. Em Então, oncologia e hematologia, especialmente, identifica um marcador específico para um tumor. Aham. Daqui a pouco vai surgir uma droga contra aquilo ali especificamente. Agora mesmo, semana retrasada, eu tive uma reunião com um estudo novo que vai entrar lá na PUC, na área de nefrologia, que quando eu fiz o meu doutorado nos Estados Unidos, lá em 2002, a gente estudou uma molécula específica numa situação específica. Sim. E naquela época, né, 20 e poucos anos atrás, eu ficava imaginando, será que um dia vai ter uma droga contra essa molécula? Esse- E aí veio o estudo agora, a Tá mulher ali. dizendo, Apareceu. está aqui a droga. Daí eu, olha só, 20 e poucos anos depois. Que às vezes são questionamentos que até no momento a pessoa acha, não, acho que esse questionamento alguém já fez. E às vezes não fez, né? É. Que são coisas que surgem ali, ainda mais para vocês dentro da medicina, que surge muita coisa, Muita né? coisa. É Muita impossível coisa. a gente... Por isso que essa colaboração com os centros de pesquisa é fundamental. A gente quer ter o pesquisador, né, do nosso lado, porque a gente vai trocar. E a gente está em negociação com os próprios centros, porque se a gente pega um centro grande, como o da PUC, por exemplo, Uhum. lá dentro tem diversas especialidades. Então, a gente acredita que a nossa plataforma possa beneficiar. E quantas Várias. pessoas passam por dia ali recebendo Exato. tratamento, Agora né? o Conceição está abrindo um centro de oncologia. Uhum. Eu duvido que por dia não vai ter uma pessoa que não sim. tenha um estudo que possa beneficiar Até ela. porque vem referenciados também esses pacientes de Sim, outras cidades, Sim, né? do estado inteiro. Eu sou do interior e vem Sim. pessoas com referências para Muito. tratamentos aqui em Porto Alegre. Então, quantas pessoas irá beneficiar e a pessoa não vai ser impedida de estar lá no interior realizando o tratamento. Essa é a nossa ideia. É abrir as portas da academia, acessos. do acesso. A palavra é acesso. Doutor Giovanni, pela sua experiência, até mesmo na área da nefrologia e agora na plataforma, pelas outras áreas, uma pergunta assim, um pouquinho fora da medicina. O senhor acha que está muito longe assim da descoberta de cura, por exemplo, na área da oncologia? Tá? Ou estamos próximos? A cura existe. Sim. O que muda muito é o estágio em que a gente consegue identificar a doença. Eu, como nefrologista, venho consultar comigo, às vezes, uma pessoa... Ontem mesmo, lá na PUC, foi realizada uma cirurgia de um paciente meu, que veio consultar por perda de peso. A gente investigou e tinha um tumor no rim. Ontem ele foi submetido a uma cirurgia, retirou esse tumor. Em tese, é tratamento curativo. Uhum. Esse paciente, se ele não tem metástase, né? Se não tem doença à distância... Se não espalhou ainda. Exato. É. Então, assim, existe cura do câncer dependendo do estágio em que ele é diagnosticado e o tipo. Porque daí também tem alguns tipos que ainda a gente Hoje, não consegue. hoje a gente tem ouvido, né, doutor, que a doença tal tem cura, fulano. Não, é pela, digamos assim, pelo sintoma rápido e a pessoa procurar rapidamente um médico. A prevenção né? Claro. também, né? Prevenção. A gente muitas vezes é traído, né? E vários pacientes sofrem se perguntando o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E muitas vezes É nada. carga genética, É uma né? coisa genética, ambiental, que a gente não consegue identificar. E mesmo se tivesse feito todos os check-ups, apareceria uma doença assim.
Então, claro que fazer o check-up, se manter saudável, isso tudo, epidemiologicamente falando, vai fazer com que a pessoa tenha uma chance menor de desenvolver uma doença comparado a uma pessoa que não. Mas, muitas vezes, a gente não sabe e simplesmente aparece, né? E pessoas na jovens, plataforma, doutor, pode ocorrer até estudos para as pessoas que já têm uma comprovação genética de desenvolvimento de algumas doenças, né? Uhum. E aí, digamos assim, ó, eu já tenho da hipertensão, que é uma doença que está acometendo a maioria dos brasileiros. Sim. O pessoal do Rio Grande do Sul também tem um número, né, bastante Elevado, numerado de pessoas com hipertensão. A hipertensão hoje em dia é uma das maiores causadoras de ir para hemodiálise, Sim, né? exatamente. Ela prejudica os rins, inclusive às vezes até para transplante de rim. Também. E o rim, a importância que se as pessoas soubessem a importância que tem os rins no nosso organismo, do nosso corpo, elas beberiam mais água, né, doutor? Começaria aqui. Com certeza beberiam muito Sim. mais água. E todo esse estudo, com certeza, vai fazer com que pessoas que tenham essa genética, ou que tenham essa... que possam ter essa evolução para uma doença, serem diagnosticadas muito antes de ter a doença, né? A gente, nesse primeiro momento, ainda não vai analisar isso, porque é uma questão mais sensível, isso do material genético. Tá. Mas a gente está com uma iniciativa, junto com um professor do MIT, que é uma das principais instituições de tecnologia do mundo, porque a nossa colega, a doutora Roberta, fez um curso no MIT, e o projeto que ela levou foi esse, e esse professor se interessou muito. Óbvio. Ele é um professor de ciências de dados, então ele está entrando conosco para analisar todos esses dados da plataforma e desenvolver um instrumento usando inteligência artificial que possa desenvolver fatores ou identificar fatores não convencionais. Que daqui a pouco a gente está fazendo alguma coisa que a gente não se dá conta. Exato. E que leva a determinadas doenças. Então, a nossa ideia mais robusta para o futuro é ter muito dado, ter muita gente cadastrada, para que, através dessa análise de dados, se consiga identificar fatores não convencionais para justamente pensar nesse tipo de predisposição que talvez envolva até a genética. Doutor, E fazendo bom uso da tecnologia, né? Exatamente. Doutor, o senhor me permite uma pergunta fora da medicina. Quero saber como é que é o médico empreendedor. Como é que surgiu, a gente já sabe da Let's Me Try, mas eu quero saber como é que o senhor está conduzindo o empreendedorismo com a medicina. Como é que é isso? A M-Stories, eu sei que está ali ajudando, fazendo todo o processo. Tal. Certamente. Mas como é que o senhor está se sentindo assim, empreendedor dentro da medicina? Como é que é isso? Eu estou muito animado, como vocês podem ver, né? Sim. Mas, que é a história do propósito. Quando a gente vai ler sobre inovação e empreendedorismo, todo mundo fala é o propósito. E as pessoas que quebraram empresas, geralmente eles dizem assim, eu fui trabalhar com animais de estimação e eu não tenho animal de estimação. Eu fui trabalhar porque dá dinheiro. Exato. Aquela coisa. Então, assim, o nosso propósito, o meu propósito inicial e da Let Me Try é ajudar pessoas. Como a gente vai fazer isso, como a gente vai monetizar, é outra conversa. Perfeito. Então, como eu estou dentro da PUC, que tem todo esse ecossistema de inovação, isso está, inclusive, na graduação. Né? Hoje em dia, eu sou professor de inovação, a gente tem uma cadeira de inovação dentro da medicina. Quando a gente rodou essa cadeira, a primeira vez os alunos queriam me matar, porque o aluno de medicina geralmente é um cara mais cartesiano, que vai fazer a formação, vai trabalhar. Mas hoje em dia, tem alunos que chegam para a gente no terceiro ano e dizem, eu quero ser gestor, eu quero ser empreendedor. Então, eu tinha essa ideia de desenvolver uma coisa que eu realmente acreditasse, que tivesse um propósito. Surgiu isso no consultório, e se não fosse pelo Matheus, a Roberta, a Juliana e a Maria Carolina que entraram junto, nós não teríamos chegado até aqui, porque eu não tenho tempo e dedicação para isso. Tem um amigo meu que é cirurgião, que começou uma startup e foi para San Diego, na Califórnia, tá morando lá, não é mais cirurgião, e há pouco tempo ele esteve conosco, ele só empreende. E ele fala em inglês, né? It's not a part-time job. Ou seja, não é uma coisa que tu vai fazer nas horas vagas. Tu tem que te dedicar. Então, a gente tá crescendo, tá ocupando um espaço grande das nossas vidas, mas que a cada vitória, que nem agora a gente comemorou, porque entre 100 startups do Brasil inteiro,
a gente ficou entre as 3 selecionadas para apresentar nossa solução no Congresso Brasileiro de Oncologia no Rio de Janeiro. Imagina o reconhecimento. A gente espera que lá a gente vá ter uma exposição muito grande e que o oncologista, como eu comentei, é esse médico mais talhado a ter essa atenção à pesquisa clínica. A gente acredita que lá a gente vai fazer muita conexão com as pessoas apresentando a nossa solução. No fundo, doutor, elevar a expectativa de vida com qualidade. Exato. Mais ou menos por aí. É isso, né? E não esquecer que a medicina, por mais que seja convencional, a gente tem que se abrir para as novas tecnologias, né? E usar em favor da medicina e principalmente detectar, porque as doenças também vão mudando. Elas sofrem mutações diárias, então tudo isso a medicina tem que estar aberta para essas novas ideias, né? E com a questão do empreendedorismo, da gestão, os médicos, eles precisam, né, de toda essa estrutura para trabalhar com a medicina também. E a gente fala em saúde, né? Não só o médico. O fisioterapeuta pode olhar lá que a necessidade do paciente dele para uma determinada órtese. A área da enfermagem também. A enfermeira pode identificar que o processo de gestão da unidade dela pode ser diferente. Então a gente fala inovar, empreender não é criar um aplicativo, não é criar um protótipo necessariamente. Pode ser isso? Pode. Mas pode ser só revisar o teu processo. Daqui a pouco aquela enfermeira que está vendo assim, a gente está distribuindo dessa maneira e o nosso rendimento de assistência está funcionando assim. Se a gente fizer assado, o que acontece? A visão, né, doutor? Isso, então isso é a semente que a gente tenta, porque empreender, já aí o negócio e tal, já é uma outra etapa, né, que precisa uma estrutura maior, mas que as portas estão abertas. Como diriam os gaúchos, o cavalo está passando encilhado. Então, os nossos alunos têm essa oportunidade, a gente tem essa oportunidade. Cada vez mais Porto Alegre é um polo de inovação incrível pelas universidades, pelo governo. O South Summit é uma oportunidade de encontro. Tem no interior do estado iniciativas incríveis também. Então, a gente está muito animado com tudo isso. Né? E hoje em dia os tratamentos, até cirurgias com robótica também, que já é acessível para nós, né? Sim. E claro que se faz, é necessário, a gente não pode deixar o médico ali, o profissional médico. Aí esse eu digo assim, a gente substitui muitas pessoas, mas o médico a gente precisa dele ali, pelo conhecimento, por toda a experiência que ele tem, né? Mas a gente está evoluindo muito nessa tecnologia. Uma das coisas que as pessoas às vezes veem meio torto, isso tudo é a questão da substituição do médico ou do profissional de saúde. Que não tem como existir isso. Isso tem aquele livro até que é a abundância, né? Você falava da teoria da escassez e depois agora a abundância. Tem muita gente precisando. Tem muita gente que precisa acesso. Se tu conseguir uma solução mais barata e que conseguir atingir a pessoa que mora num lugar remoto ou não tem condição financeira, ok, é outro mercado. A videochamada ajuda, né? Muito. A videoconsulta ali, né? A telemedicina teve um boom por causa da pandemia. Até então a gente estava esperando regulação do governo, né, preconceito das pessoas. Quanta gente a gente conseguiu, eu particularmente, consegui deixar em casa através de um oxímetro que eu comprava na farmácia, que é uma tecnologia, que o cara botava no dedo lá e que as pessoas nem sabiam o que era um oxímetro, e a gente ia controlando. Como é que tá a saturação? Tá bem, não tá? E vários a gente conseguiu deixar em casa. Fazer até a triagem desse paciente, né? Se estava necessitando. Sem precisar ir para o hospital que estava lotado, a gente não tinha como fazer para todo mundo. E uma coisa super barata deixou um monte de gente em casa. Dr. Giovanni Gadonski, um dos diretores lá da Let Me Trial. Prazer muito grande, doutor, ter aqui no nosso podcast, né? Igualmente. Pod Business da M-Stort, que traz inovação, como vocês acabaram de assistir aqui, o doutor Gadonski falando sobre a inovação também na medicina, né? Com campos avançados aqui. Acho que foi muito bom, né, Lene? Doutor, muito obrigada pelas explicações, pelos esclarecimentos, né? E por contar com a M-Stort também, todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, que com certeza vai trazer muitos benefícios para a saúde e principalmente para esses pacientes que tanto esperam, né? E parabéns, doutor, parabéns, né? Porque olha aqui, ó, clínica, dar aula e ser empreendedor. Ele tem mais horas nesse dia dele. Não é para qualquer um. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor. Eu tenho certeza que a gente vai receber uma chuva de e-mails lá, querendo dúvidas e tal, mas a gente está aí colocando para vocês as nossas redes sociais também da Let Me Trial,
que vocês podem entrar em contato lá e fazer pergunta direto pro doutor. Não vai ter nada. No tempo livre ele vai responder. Eu fiz ciências contábeis e jornalismo, é uma outra história aí. Mas, doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, que vai passar lá no Complexo, né, de Comunicação da Luz e Alegria de Frederico Westphalen. Acompanhe as nossas redes sociais, onde tem negócio, inovação, empreendedorismo e uma série de outras dicas muito interessantes para os nossos clientes e amigos também. Né, Lene? Obrigada. Obrigado, doutor. Obrigado pelo espaço, é um prazer estar aqui e poder falar sobre essas coisas que a gente realmente acredita que possa beneficiar as pessoas. E obrigado a M-Stort por toda a assessoria, por nos abrir a cabeça para esse mundo e nos auxiliar. E quem sabe a nossa parceria aí vai render muitos frutos. Com certeza. Eu vou ser redundante aqui, mas eu vou desejar mais sucesso para vocês. Com certeza. Obrigado pela audiência de vocês até aqui e acompanhem os nossos programas nas nossas redes sociais. Obrigado.